Após finalizar essas nossas tabelas dinâmicas, chegou a hora da gente criar os nossos primeiros gráficos dinâmicos. E para fazer isso, a gente precisa selecionar uma tabela dinâmica, vamos vir aqui em cima em inserir, então a gente vai procurar o gráfico dinâmico. Quando a gente encontrar ele, a gente pode mudar o estilo, caso a gente queira. No caso, eu vou colocar esse de coluna simples aqui e vou apertar OK. Pronto. Depois que a gente coloca esse gráfico, a gente já pode ver que a nossa escala ficou meio estranha, porque o meu lucro é um valor muito maior do que a contagem do tempo para a venda. E há uma maneira da gente corrigir isso, que é clicando com o botão direito nesse nosso gráfico, depois a gente vem em alterar o tipo de gráfico, e agora a gente vem nessa última opção, que é a combinação. Quando a gente faz isso, a gente pode utilizar mais de um tipo de gráfico nesse nosso gráfico, para então conseguir fazer da maneira que a gente precisa. E no nosso caso, o que a gente precisa fazer é verificar as outras opções, e eu encontro essa daqui, que é uma coluna clusterizada, e também uma linha no eixo secundário. Ou seja, a gente tem esses nossos dois valores e duas maneiras de analisar eles. E aqui na esquerda, no eixo Y, a gente tem a nossa contagem de tempo para a venda. Ou seja, aqui é a contabilização de quantas vendas que a gente realizou baseado no bairro que a gente está analisando. E agora, aqui no lado direito, a gente tem do 0 até os 60 mil, que seria a soma do lucro. Então, a gente conseguiu combinar essas duas informações em um só gráfico. Eu vou apertar OK e a gente já visualiza com facilidade essa nossa informação. Então, eu posso vir aqui embaixo e selecionar o nome, por exemplo, tirando um desses nossos colaboradores, apertando OK, e a gente vê que ele se altera para adaptar àquela nossa nova realidade. E como a gente está mexendo com gráficos dinâmicos, é muito fácil a gente fazer testes para ver se a gente consegue ou não melhorar esse nosso layout. Nesse caso, a gente pode pegar o nome, arrastar para cima do bairro e ver qual que é o resultado que a gente está tendo. Nesse caso, a gente acaba tendo uma informação meio redundante, porque a gente tem todas as pessoas que a gente está analisando e qual que é o bairro que ela trabalha. E dessa maneira, a gente não acaba agregando muito valor. Então a gente pode simplesmente voltar aqui e verificar esse resumo por bairro. E caso a gente queira filtrar esse bairro, a gente também tem essa opção aqui. Agora, uma dica que eu vou te dar é, faça uma aba apenas com seus gráficos dinâmicos. Nesse caso, a gente vai apertar Ctrl X nesse nosso gráfico. Vamos vir aqui embaixo, criar uma nova aba chamada de visualização. Vamos selecionar o intervalo, vamos colocar o Ctrl X, vamos aproximar um pouco dessa nossa tela. E a gente já tem um local onde a gente vai colocar os nossos gráficos. E agora eu vou voltar para essa nossa planilha 4, que é onde a gente contém essa informação dessas nossas tabelas dinâmicas. Vou clicar aqui e vou editar o nome dela para dinâmicas. E agora a gente vai inserir um gráfico para essa nossa tabela aqui. Vamos vir aqui em cima no inserir, gráfico dinâmico, e a gente vai escolher um layout que fique interessante para ela. E nesse caso, como a gente tem bastante informação que é difícil você conseguir colocar no mesmo gráfico, a gente não vai conseguir colocar ele apenas em um gráfico. Ou seja, se a gente colocar esse aqui, por exemplo, nós não vamos conseguir visualizar com facilidade esses dados, porque a contagem ela sempre vai ficar muito aqui embaixo, e o nosso lucro sempre vai ficar lá em cima. E como a gente tem mais informação do que a gente tinha nessa outra tabela aqui, ou seja, a gente vê que a gente tem 3 colunas, vai ser ainda mais difícil para a gente conseguir colocar toda essa nossa informação. Então, nesse caso, a gente pode simplesmente arrastar o que a gente realmente quer saber. Nesse caso, se a gente quiser fazer uma análise de cor e quanto que a gente vendeu cada uma delas, a gente vai tirar essa nossa contagem de cor e vamos deixar apenas a soma do lucro. E agora a gente já consegue visualizar essa informação um pouco mais fácil. Porém, a gente pode ver que o layout do nosso gráfico não ficou muito bom, porque a gente tem esse valor aqui que é muito diferente dos demais, mas ele condiz com a realidade das nossas vendas, então não há necessidade de a gente fazer alguma alteração. Agora, outra opção que a gente tem para mover esse nosso gráfico é vir aqui em cima em gráfico dinâmico, e depois a gente vem em mover gráfico. Agora a gente vai selecionar aquela nossa aba de visualização, apertar OK, e pronto, a gente já mandou ele para lá sem ter que utilizar o Ctrl X. Eu vou arrastar um pouco nesse layout. E agora, como eu não gostei muito da visualização dessa nossa informação, o que eu vou fazer? Eu vou criar novas tabelas dinâmicas para que a gente tenha informação segmentada da maneira que a gente precisa. O que eu quero dizer com isso? Agora, eu vou pegar essa mesma tabela dinâmica daqui, vou colocar ela aqui embaixo para que a gente tenha bastante espaço sobrando. Então, eu vou deixar apenas o nome. E agora eu vou vir novamente aqui em cima e inserir, gráfico dinâmico. Vou utilizar a opção de barras para que altere um pouco a visualização desses nossos dados. Vou apertar OK, Ctrl X, visualização, Ctrl V. Agora eu vou alterar o formato desse nosso gráfico. Vou colocar novamente a combinação, para que a gente consiga visualizar toda essa informação de uma maneira padrão. E pronto. A gente acabou voltando para um gráfico de barras, mas fica mais fácil para a gente acabar visualizando essa nossa informação. A gente também pode melhorar o estilo desse nosso gráfico aqui, porém a gente pode navegar entre as opções e a gente vê que a gente não vai ter nada que vai deixar muito claro a visualização. Em alguns momentos o Excel não vai nem mostrar uma opção porque não tem como criar um gráfico daquela maneira. Então, nesse caso, quando a gente não consegue visualizar com facilidade essa nossa informação, uma coisa que eu recomendo é retirar esse excesso de informação. Então, a gente vai tirar esse valor pago aqui, por exemplo. Em vez de segmentarmos por tudo isso aqui, a gente vai simplesmente deixar a cor. Então, a gente vai novamente tentar alterar o tipo desse nosso gráfico. E agora ficou um pouco mais fácil para a gente visualizar essa nossa informação.
Em últimos casos, caso eu não queira ficar vendo essa questão do tempo de venda, a gente pode simplesmente arrastar aqui e pronto, a gente já sabe quanto que a gente vendeu em relação a cada uma dessas cores. E uma das vantagens da gente ter formatado como um gráfico dinâmico é isso que eu vou te mostrar agora. A gente vai pegar, organizar esse nosso layout um pouco aqui, a gente vai clicar em qualquer um deles, vamos vir aqui na análise de gráficos e vamos inserir uma linha do tempo. Relacionado à data, que no caso vai ser a data de venda desse veículo, vamos apertar OK, arrastar aqui para cima, deixando ele bem na extremidade. Depois a gente vai utilizar todo esse espaço aqui. Agora a gente vem aqui em cima novamente e insere uma segmentação de dados. E vamos colocar aqui, por exemplo, para a gente segmentar pelo bairro. Clicar em OK. Ajustamos o tamanho dele. E vamos colocar mais uma segmentação. Vindo aqui em cima novamente. Inserindo a segmentação. E agora eu vou querer ver em relação à cor do meu veículo. Pronto. Agora que a gente finalizou esse layout simples dos nossos gráficos dinâmicos, eu posso utilizar esses filtros aqui. Porém, eu vejo que se eu colocar aqui, por exemplo, no bairro Ecoville e clicar, apenas esse meu gráfico vai ser atualizado. Por quê? Como eu cliquei nele e então inseri essa nossa segmentação de dados, por padrão, apenas ele está conectado com ele. Para corrigir isso, a gente vai clicar novamente nele, vamos vir aqui no gráfico dinâmico, e a gente vai filtrar as conexões. Quando a gente clica nisso, a gente vê que a gente tem essa nossa nova caixa de seleção. O que isso significa? Como a gente está filtrando ele apenas pelo bairro, esse meu filtro de cor e de data não está conectado nele. Então eu venho e apenas seleciono eles, aperto OK, e agora se eu clicar e tirar esse meu filtro aqui e colocar um de cor, por exemplo, a gente vê exatamente qual foi o total que a gente teve de lucro baseado nesse nosso valor. Então, caso eu queira remover esse filtro, eu clico aqui. Para conectar os demais gráficos é a mesma coisa. A gente vai filtrar as nossas conexões, conectar eles com o tipo de segmentação que a gente vai realizar, então apertar OK. Depois disso, a gente vai poder filtrar esses nossos valores, tendo apenas alguns exemplos aqui da quantidade de dados que a gente tem. Retornamos esse nosso filtro aqui, ou eliminamos ele de vez. Podemos filtrar por bairro, por exemplo, e às vezes o Excel até demora um pouco para atualizar esses gráficos, porém a gente já tem eles todos atualizados de uma maneira dinâmica, você consegue ver muito mais informação de uma vez só. Esse foi um exemplo bem simples de como que a gente pode utilizar esses gráficos dinâmicos. E os nossos objetivos aqui não foram muito bem especificados, apenas para que a gente conseguisse entender o funcionamento desses nossos gráficos. E depois que você sabe esses conceitos, é muito mais fácil para que você comece a aplicar eles no seu dia a dia. Porque não tem como a gente acabar abordando exatamente o que você precisa nesse curso. Então o que é importante é você entender o conceito do que foi passado aqui relacionado a esses gráficos, para que você entenda o que você consegue gerar e o que você precisa de informação para então fazer seus gráficos e demonstrar essa informação de uma maneira dinâmica.